resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Amém. Bom dia, povo. Paz. Esse povo gosta de sentar espalhado. Ainda bem que tem microfone. Aleluia. Meninos, acende a luz, por favor. Aí, obrigado. Obrigado. Queridos, hoje a gente começa e acaba um princípio de uma aula. Eu quero ser rápido, objetivo, porque domingo que vem não vai ter EBD, porque nós temos batismo. Amém? Glória a Deus por isso. E essa é uma aula fundamental, é um princípio poderoso,
que nós não gostamos de falar. A gente não tem tocado nesse assunto há anos. Nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. E a gente não gosta de explicar, sabe por quê? Porque é um assunto chato. É um assunto chato porque parece que a igreja, no Brasil especialmente, um país extremamente corrupto, deturpou esse assunto, e você está cheio de notícias de pastores que esfolam as ovelhas, você está cheio de informação de igrejas que exploram a fé, você está cheio de informações de escândalos de corrupção dentro da igreja, igrejas criadas de fachada para tomar o dízimo de pessoas, e é a maior tristeza do mundo eu ouvi uma notícia dessa, sabe, dá ânsia, pessoas usurparem um dinheiro sagrado, um dinheiro santo. E por conta disso a gente não gosta de falar de dízimo, ninguém se sente confortável. Então quando vem um pastor aqui na frente, a gente fala de todos os princípios que você pode imaginar, mas não de dízimo, porque dízimo é algo que Deus tem que tocar no coração, e a gente não gosta de ter que convencer as pessoas a falarem. Está caçando a mamãe. Achou. Mas, queridos, embora de fato existe pastores corruptos, embora esteja cheio de igrejas que não têm uma postura moral, ética, santa, com um dinheiro que é santo, isso não faz que esse princípio deixe de ser verdadeiro. O princípio existe, é uma ordenança de Deus, e embora tenha um monte de notícia ruim, não apaga a verdade bíblica e a bênção que isso pode se tornar na sua vida. Portanto, essa aula, a gente vai falar um pouquinho mais aprofundadamente, um pouquinho mais profundo, sobre os princípios de dízimo e oferta, para que você entre no seu coração, e se você tiver alguma dúvida, a gente tenta debater no final dessa aula, nos últimos minutos, amém? Então vamos lá, querido. Primeiro de tudo, quero te falar o que dízimo não é, tá bom? O dízimo, ele não é seu. Então, biblicamente, o dízimo é de Deus. Afia a Bíblia aí, porque eu vou ter que ler bastante texto para não ficar parecendo que é minha palavra, tá bom? Levítico 27:30. Também todas as dízimas da terra, todos os cereais do campo, dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Deixa eu te explicar o contexto do dízimo. O dízimo, ele começou a existir a partir de Moisés. A partir do momento que Deus se revelou para Moisés e falou assim: Moisés, escreve aí que eu vou te ensinar como é que você vai fazer uma tenda para o povo se reunir e adorar a Deus. Escreve aí, você vai fazer um tabernáculo, vai ser uma tenda, vai ter na frente um lugar para vocês fazerem sacrifício, depois uma bacia, vai ter uma mesa, vai ter um candelabro, vai ter o Santo dos Santos, o átrio, e lá vai estar a presença do Senhor, e toda a congregação vai se reunir naquele local. Para cuidar desse local, que dava bastante trabalho, o fogo tinha que ser permanentemente aceso, tinha que ter o incenso, tinha que ter o óleo para queimar no candelabro, o candelabro precisava ficar 24 horas por dia aceso, né? Essa tenda, eles eram nômades, então ela precisava ser sempre transportada, sendo que os elementos não podiam, o fogo não se apagará, o fogo não podia apagar,
Então todo dia remove cinza, coloca lenha, coloca óleo, tinha que preparar os óleos, era uma fragrância com misturas perfeitas, que só podiam ser feitas aquele perfume para Deus, era proibido usar em outra coisa. Então, querido, eu não quero entrar aqui na parte dos levitas, mas levitas eram aquele povo que trabalhava na igreja, na tenda. Esses, disse Deus a Moisés, esses vão trabalhar na tenda, e para que não falte mantimento na minha casa, as dízimas serão entregues. Então foi ali que nasceu o conceito do dízimo. Dízimo é do Senhor, não é nosso. Então a dízima de tudo que o povo produzia era entregue no tabernáculo. Amém? Então o dízimo começa que ele não é pagamento de bênção. Então às vezes a religiosidade faz a gente entender que para a gente receber a bênção do Senhor a gente precisa pagar. Querido, não tem nada a ver, você não está pagando nada, você está devolvendo o que é do Senhor, não é teu. Você nunca vai alcançar a sua bênção pagando por ela. Pelo contrário, você vai afastar ela da sua vida se você tem isso no teu coração. Então, dízimo, ele não é pagamento do sacramento, ele não é pagamento de bênção. O dízimo não é uma esmola que você dá para a igreja. Olha como eu sou bonzinho, ó, eu estou dando um pouco de dinheiro aqui para ajudar na igreja. Não, o dízimo não é seu, você está devolvendo, você não está dando. Então dízimo, querido, ele não é esmola. O dízimo não compra privilégios da igreja. Não é porque você tem um dízimo de $1 milhão que você tem direito a dar pitaco no sermão do pastor. Não é porque você tem um dízimo alto que você vai se transformar numa autoridade que pode dar palpite em qual instrumento que vai comprar. Ó, pastor, eu vou dar um dízimo aqui, ó, mas é porque eu quero que compre um telão novo. Negativo. O dízimo não te dá autoridade a nada. O dízimo não é teu, é de Deus. Então tem muita gente que às vezes acha que porque é dizimista tem direito a um voto, tem direito a... Não é assim que funciona, querido. Dízimo não é isso. O dízimo não é o que sobra do mês. Ah, deixa eu viver aqui, estamos em crise, não sobrou nada, então não tem dízimo. Ah, esse mês foi bom, vou aumentar meu dízimo. Não, dízimo significa 10% do que Deus te deu do seu lucro. É isso que é dízimo. É a 10ª parte da renda que Deus te deu. Tem um exemplo muito legal, que é uma festa onde Deus vem e traz a pizza. A parte de Deus é um pedaço dessa pizza. Agora, quando você come a pizza inteira e deixa quem trouxe ela sem nenhum pedaço, é uma falta de honra. É mais ou menos isso que é o dízimo. O dízimo, ele não é isenção de outros trabalhos da igreja. Uau! Tem gente que acha que porque paga o dízimo, não precisa ajudar em outras coisas, não precisa servir. Ah não, eu já estou fazendo a minha parte. Eu deposito lá todo mês uma quantia. Então eu não preciso ajudar a servir no encontro, eu não preciso ajudar no louvor, eu não preciso limpar a cadeira. Não, eu não faço nada, a minha parte é finança. Eu pago para que outro faça. Sabe, querido, tudo isso que eu estou falando é a armadilha do Satanás na tua vida. O dízimo não te isenta da sua responsabilidade de servir ao reino. Não, de forma alguma. O dízimo não é título de honra na igreja. O dízimo não mede nada. Quero te lembrar que a maior oferta da Bíblia foi a da viúva pobre, uma moedinha que não valia nada. Então o dízimo não está relacionado com o valor, está relacionado com o que fica. Não está relacionado com o que sai da tua carteira, está relacionado com o que fica na sua carteira. O maior dízimo da Bíblia foi o de menor valor financeiro.
Amém? Você está entendendo? O dízimo não é perdão. Como isso é comum. O cara faz tudo errado na rua, não tem postura nenhuma de crente, não tem atitude nenhuma de crente, vai lá e faz um baita de um negócio corrupto, só que daí ele está com peso no coração, porque ele está com um negócio corrupto. Então, para aliviar o peso do coração, ele devolve o dízimo. Sabe aquela história do traficante que vem dar dízimo para ver se diminui a dor no coração das coisas erradas que ele está fazendo? O dízimo não limpa o seu dinheiro sujo. O dízimo não purifica o seu pecado. O que purifica o teu pecado é arrependimento, amém? Então é outro princípio. O princípio de dízimo é, na verdade, fidelidade. É uma demonstração de que você é realmente fiel a Deus, não apenas com palavras, mas com atitudes. Então, querido, tudo isso que eu falei, nada disso é dízimo. Vamos falar o que é dízimo. E eu já vou logo para um texto no Novo Testamento, porque tem muita gente que gosta de falar assim, não, dízimo é Malaquias. Malaquias é Antigo Testamento, o Novo Testamento não fala nada de dízimo. Querido, fala num monte de lugar. É que você ainda não estudou a Bíblia direito. Então vamos, por favor, 2 Coríntios 9, versículo 6. É um texto grande, nós vamos ler de ponta a ponta e nós vamos destrinchar esse texto, para isso entrar no seu coração. Tanto de princípio que tem num textinho pequenininho. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Algumas versões, constrangimento. Como é que está nessa aí? Ô gente, me acompanha aí não por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos lá. O que seria dar com tristeza ou necessidade ou constrangimento? Olha que interessante que a Bíblia coloca. Você sabe por que a Bíblia coloca isso? Porque muitas vezes você participa e você gosta de vir no culto e você se sente constrangido a contribuir. Mas a Bíblia está falando que não é para ninguém dar com constrangimento. E você sabe por que você se sente constrangido? Porque você vê um monte de gente contribuindo, você fala assim, nossa, eu vou ficar sem contribuir. Você fica desconfortável de não participar da vaquinha. Porque afinal de contas, você está usufruindo de uma cadeira gostosa, de um equipamento de som que custa uma fortuna. Tudo que existe aqui é do bom e do melhor. Esse é o melhor teclado que existe no Brasil, aliás, no mundo. Não existe nenhum teclado melhor do que esse no mundo. Essa guitarra é a melhor que existe. O violão é o melhor que existe. Talvez você não saiba disso se você não está acostumado com instrumentos. Se você vê os grandes shows das grandes bandas nos maiores estádios do planeta, você vai ver esse tecladinho aí, ó, vermelhinho. Então, quando você usufrui de uma estrutura dessa, com ar-condicionado, na melhor avenida da cidade, às vezes você se sente constrangido a contribuir. Mas aqui está falando que não é para você dar por constrangimento. E sabe quem deu por constrangimento na Bíblia? Caim. Vocês lembram da história de Caim e Abel? Abel foi lá e entregou uma oferta de coração, grato a Deus. Daí Caim se sentiu constrangido a também dar uma oferta. E daí ele deu a oferta do pior que ele tinha, não do melhor. E daí Deus rejeitou a oferta de Caim. E daí você conhece toda a confusão. Então, a igreja não precisa do seu dinheiro. A igreja é rica.
E se você não contribuir, outro vai contribuir. E a gente nunca vai ter necessidade. Porque a obra de Deus, ela vai bombar, ela vai fluir, a igreja vai crescer, o evangelho vai ser propagado a partir deste lugar. Com ou sem o seu dízimo. Então o teu dízimo não é para o bem da igreja, é para o teu bem. Só que isso é muito difícil de você falar por conta dos vários exemplos de corrupção que eu falei no começo. Então, querido, entenda que o seu dízimo aqui, ele não tem que ser porque você se sente constrangido em contribuir. O seu dízimo tem que ser pela sua gratidão por tudo que Deus tem feito na sua vida, por todo o recurso que Deus tem dado, pelo cuidado que Ele tem te trazido. E você sabe o que é engraçado? Eu já vi muitas pessoas dessa igreja que não dizimam, e eu respeito, está tudo bem, são muito bem-vindos, continuam vindo aqui, continuam adorando, e quem sabe um dia Deus toca o coração dessa pessoa, e se você não dizima, você continua sendo muito bem-vindo, e vem aqui adorar conosco. Quem sabe um dia o Espírito Santo toca o seu coração, não sou eu que vou tocar, é Deus, tá? Só que é engraçado que todo mundo que dizima, nunca reclamou do dízimo. Todo mundo que tem o coração dizimista é feliz com a sua atitude. É incrível isso. E as pessoas que não dizimam, essas sim, querem encontrar, porque é no Velho Testamento, porque no Novo é dúbio, porque isso, porque aquilo. E a verdade é que a gente, como pastor, a gente vê ao longo dos anos, aqueles que são dizimistas, ter uma vida financeira muito equilibrada. Tem dificuldade? Claro que tem, meu irmão, todo mundo tem. Agora, geralmente, a vida é muito mais desamarrada daqueles que têm um entendimento financeiro de acordo com os princípios de Deus. E nós vamos entender isso aqui mais para frente. Então vamos continuar. Não é para você dar por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. E sabe quando que você dá com alegria? Quando você entende que o dinheiro não é seu. Eu vou repetir. Vamos ler de novo. Cada um contribui segundo o seu coração, não com tristeza ou por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Sabe quem que dá com alegria? Aquele que dá, que entrega, entendendo que não é seu. Eu vou te dar um exemplo. Eu e a Luciana e o João, a gente comprou um bezerro, tá bom? E daí esse bezerro cresceu e a gente vendeu o bezerro que a gente era sócio. E eu vendi o bezerro, que agora virou um boi, por R$3.000, tá bom? Daí esses R$3.000, R$1.500 é meu, R$1.500 é dele, certo? Só que caiu na minha conta, porque eu que vendi o animal. Agora eu vou pegar esses R$1.500 e entregar para o meu sócio. Eu vou entregar isso achando que eu estou sendo generoso? Eu estou dando com tristeza? Não, porque eu sei que o dinheiro não é meu, eu estou só devolvendo a parte dele. Agora, a partir do momento que eu penso que o boi é meu, agora eu vou tirar R$1.500 do meu bolso e dar para ele um dinheiro que era meu, daí eu dou com tristeza. Porque eu entendo que o dinheiro era meu e eu estou pagando um certo imposto. Então, entenda que isso aqui não é imposto. Imposto é quando você pega algo que é seu e você paga porque te foi imposto. Não, isso aqui não é imposto. Isso aqui você está devolvendo algo que não é teu. Então, quando eu entendo que a minha renda, se eu ganhei R$5.000, 500 não é meu, eu não dou com tristeza, eu dou com alegria, porque esse não faz parte do meu recurso. O meu recurso é só 4,5. Então, quando você tira do seu coração que o dinheiro é teu, então você entrega com alegria. Você entrega, você não dá. Entendem a diferença? Então esse é o ponto de virada de chave da nossa vida.
Então, eu particularmente, eu nunca tive dificuldade de dar dízimo, porque a minha conta da minha renda, a minha casa, eu já sei que é fora o dízimo. Eu não conto dízimo como sendo uma renda minha. Então a minha organização financeira é muito mais fácil. E eu entrego com a maior alegria do mundo. Nossa Deus, obrigado, porque olha, esse mês o dízimo foi alto. Significa que você me abençoou mais. Deixa esse entendimento entrar no teu coração. Versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Querido, é claro que Deus pode. Sabe, aquele que fala e o mar obedece, você acha que ele não pode resolver a sua vida? Ele pode, não significa que ele vai fazer. Ele pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de, tem um propósito, tendo sempre em tudo ampla suficiência, não é abundez, é superabundez, em toda boa obra. É para você superabundar na boa obra, no reino. É por isso que Ele nos abençoa. Então eu repito, Deus não precisa do seu dinheiro. Porque se você não tiver o entendimento que Deus gostaria, Deus superabunda na vida de outro. É simples assim. Deus não vai deixar faltar nessa casa. Então, quanto menos dizimistas tiver, mais Deus vai ter que abençoar aqueles poucos que tem, para que a casa continue sendo suprida. Vocês entendem? É simples. Deus pode fazer superabundar na tua vida. Lucas 6,10, está escrito assim, ó: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. São princípios bíblicos, tudo relacionado a valores. Mateus 25, 21 está falando assim: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Ser fiel, 25, 21. É isso aí, ó. É que está em outra. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aqui é outra parábola, todas relacionadas a dinheiro. Então você precisa deixar isso entrar no seu coração. Vamos continuar com esse texto. Versículo 9. Volta lá para o 2 Coríntios 9, agora versículo 9. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. E multiplicará os frutos da vossa justiça. Queridos, é Deus que dá a semente, é Deus que multiplica a sementeira, e é Ele que vai multiplicar os seus frutos. Vírgula, enriquecendo-vos. Querido, eu não sei você, mas eu fico muito feliz quando Deus me enriquece. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Olha a palavra que Deus usa, generosidade. Eu vou repetir o exemplo que eu dei. Se eu vender o boi, que é meu e do Pedro, e eu der R$1.500 para ele, eu estou sendo generoso com ele? Eu estou sendo generoso? Não, querido, eu não estou sendo generoso, porque o dinheiro é dele. Então, quando você devolve o dízimo, você não está sendo generoso. Generoso é quando você dá algo que é teu. Generoso é quando você pega dinheiro que é teu e ajuda um irmão que está precisando. E você ajuda uma obra da igreja que está precisando, um projeto social da cidade que está precisando. Isso é generosidade. É você pegar algo que é teu e dar para os outros sem esperar algo em troca. Porque senão é uma barganha. Então você doar algo seu sem esperar algo em troca, isso é generosidade.
Você devolver dízimo não é generosidade. Então, Deus, Ele te enriquece, enriquecendo-vos, versículo 11, está no 11 aí? Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Deixa eu falar mais sobre generosidade. Generosidade é o maior remédio contra a ganância. Eu falei sobre finanças aqui algumas aulas atrás. E eu desejo do fundo do meu coração que você cumpra aqueles princípios para que você enriqueça ao longo de décadas. Enriquecimento não é uma corrida de curta distância, é uma maratona, é uma vida, são décadas. Mas se você cumprir os princípios bíblicos, você vai ser rico. É muito mais do que fé, é matemática. Tá? É matemática, é economia, é gestão financeira. Tudo que a Bíblia fala é exatamente calculável. E se você fizer, e se você veio nas minhas aulas, você entendeu que você vai ser rico se você cumprir os princípios bíblicos. O problema é que a gente tem metas. E a sua meta hoje é trocar de carro. A meta de daqui a alguns anos é comprar uma casa. Daí é comprar uma casa maior. Daí é comprar 2 casas. Daí é comprar uma empresa. Daí é comprar uma chácara. E conforme você vai crescendo, as suas metas vão crescendo. E ok, está tudo bem. O grande X da questão é que muitas vezes, como você tem uma meta maior, você deixa para ser generoso depois que você alcançar a sua meta. Essa é a armadilha. E você não é generoso nunca. Por quê? Porque, agora eu tenho uma meta, eu preciso guardar dinheiro para comprar minha casa. E você fica 5 anos guardando dinheiro para comprar a sua casa e não abençoa a vida de ninguém. E não abençoa o reino, e não faz nada, e não tira um tostão do bolso. Por quê? Porque você está em busca da sua meta. E depois de 5 anos, quando você alcança a sua meta, você continua não sendo generoso, porque você agora dobrou a meta. Então, o maior remédio contra a ganância é a generosidade. Quanto maior for o seu recurso, maior tem que ser a sua generosidade. Então, se você tem muita dificuldade financeira e você doa 0,5% da sua renda, glória a Deus. A partir do momento que Deus melhorar a sua condição financeira, aumente a sua generosidade para 1%, para 2%, quem sabe um dia 10%, quem sabe um dia 20%, porque está sobrando tanto dinheiro, porque Deus está te enriquecendo tanto, que não faz falta você, além do dízimo, você ter mais outro dízimo de generosidade com a vida das pessoas, dos seus irmãos, dos seus projetos que você confia. Amém? Então, deixa a generosidade entrar no seu coração. Deixa eu ler de novo. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em graças a Deus. Querido, quando você é generoso, quando você tem o coração doador, você não apenas abençoa a vida das pessoas, mas você louva a Deus, você faz com que o nome de Deus seja honrado. Amém? Fechamos esse texto, até aí vai. Querido, entenda que a fidelidade, mais uma vez, eu quero que isso entre no teu coração, não está relacionada à quantia, mas ao coração. A viúva pobre não pode sair nunca do seu coração, porque eu já vi algumas pessoas se sentirem mal, porque ela participava disso, e a hora que ela vê uma caixa de som que custa um carro, ela falava assim, mas a minha oferta é muito pequena, ela não vai fazer diferença no orçamento da igreja. Querido,
não é no orçamento da igreja que vai fazer diferença, é na vida de quem está doando. A viúva pobre entrou para a história da humanidade como sendo a maior oferta. Então não é porque alguém entrega 10 mil reais de dízimo, que esse dízimo é para Deus mais valoroso do que aquela que entrega 10 reais. Eu conheço pessoas nessa igreja que têm a vida financeira muito difícil, mas são extremamente fiéis. É incrível como é bonito. E eu conheço pessoas nessa igreja que têm uma renda muito alta e são extremamente fiéis. E Deus honra a ambos. E eu também conheço pessoas nessa igreja que são tanto muito humildes financeiramente, quanto ricas financeiramente, e não contribuem com nada. E glória a Deus, um dia Deus vai virar a chave do coração. Mas a minha função é ensinar o princípio para vocês, mesmo que seja um princípio que tenha sido distorcido no Brasil há muito tempo. Tem gente, queridos, que devolve o dízimo e não faz nada, como eu disse, porque acha que devolver o dízimo, ele quita o seu serviço para o reino. Mateus 23, 23, por favor. Jesus falando, tá bom? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Sabe o que Jesus está falando? Que vocês entregam o dízimo, só que sai lá fora e faz tudo errado. Vocês omitem todos os outros princípios. Então, entregar o dízimo não te isenta de ser um cristão santo e puro, de buscar ter uma personalidade, atitudes santas lá na rua. E mais do que isso, servir no reino com o seu braço, com aquilo que você sabe fazer. Então, o fato de você entregar o dízimo não te faz melhor do que ninguém. Os fariseus entregavam, os mesmos que mataram Jesus. Então entregar o dízimo é apenas uma devolução daquilo que Deus te deu. Você tem que cumprir todos os outros princípios sem negar esse. Um não equivale ao outro. Você não pode fazer um e deixar de fazer outro, dito por Jesus. Amém? Mamon. Quem aqui já ouviu falar de Mamon? Olha que coisa boa, glória a Deus. Mamon é o deus do dinheiro. Vamos para o Google, tá? Para você entender. Mamon representa a ganância, a avareza, também o anticristo, o devorador. Um dos 7 príncipes do inferno, sua aparência relacionada a nobre, carrega um grande saco de moedas, uma figura, e suborna os humanos para obter suas almas. No Evangelho é utilizado, afirma que não é possível servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Isso está no texto de Lucas 16, a gente não precisa ler porque todo mundo aqui conhece Mamon. A única hora que Deus compara ele com outro Deus é em relação ao dinheiro, não é em relação a Satanás. É o único momento. Então, entenda que o dinheiro é um Deus, não é uma moeda. E infelizmente, a maioria dos cristãos dá mais importância para o dinheiro do que para Deus. Pesado isso, hein? Pesado isso. Mas eu duvido que você não concorde comigo, se você parar para pensar certinho. A maioria das pessoas dá mais valor para o dinheiro do que para Deus. E se você considerar que o dinheiro é um Deus, não é uma moeda, talvez você esteja trocando no seu coração o lugar que deveria ser de Deus. Isso é extremamente perigoso. Então, vai para casa refletindo sobre isso.
Se você quiser ler sobre Mamon, está escrito tanto em Lucas quanto em Mateus. Mas Mamon, ele acabou tornando-se, ao longo da história das traduções bíblicas, a representação de um Deus que concorre com o nosso Deus. Agora eu vou entrar na esfera super interessante. Malaquias 3:11, por favor. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e na vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quem que disse? Então, quem que vai repreender o devorador? O Senhor dos Exércitos. Amém. Esse é o único texto da Bíblia em que é o Senhor que repreende o devorador e não a gente. Vou te provar. Lucas 10:19, por favor. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo poder maligno. Nada, absolutamente nada vos causará dano. Vamos lá. Jesus falando assim: ei, eu vos dei. Ele deu para quem? Para a gente, amém? Então Jesus deu para a gente autoridade de repreender, pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada nos causará dano. Mateus 10:1, por favor. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda, enfim, Jesus de novo deu autoridade para os homens expulsarem os espíritos malignos, amém? Você já viu isso nessa igreja, amém? Homens, pastores, liderança expulsando espíritos malignos, você já viu, já não já? Querido, Deus nos deu essa autoridade, Ele ordenou que a gente expulsasse. Então quando eu chego na minha casa, a pastora Luciana já testemunhou, eu vou para um hotel, eu viajo bastante. Quando eu chego no hotel, a gente limpa o hotel. Eu expulso tudo que é capeta que porventura possa estar lá, antes de eu dormir. Porque Deus me deu autoridade para fazer isso. Então eu não peço para Deus expulsar os demônios. Eu, em nome de Jesus, ordeno que todos eles saiam. Funciona. Quando alguma pessoa fica possessa, eu, no nome de Jesus, ordeno que o demônio saia. Eu não peço para Deus vir aqui repreender. Mas no caso específico de Mamon, Deus não me deu essa autoridade. Essa autoridade, ela é conquistada com fidelidade. A fidelidade faz com que Deus, vamos voltar no texto? Malaquias 3:11, por favor. Por vossa causa, esse texto é o que fala de dízimos, tá bom, queridos? É aquele texto que fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, por vossa causa, eu repreenderei. O Senhor dos Exércitos vai repreender o espírito que pode fazer atrapalhar o fruto do meu trabalho. Então, muitas vezes a sua vida pode estar amarrada, sabe por quê? Porque tem um devorador agarrado no seu calcanhar, não deixando você caminhar para frente. E não tem oração que um pastor faça que resolva o seu problema. Porque esse problema é resolvido só quando o Senhor dos Exércitos repreende Mamon. Amém? Malaquias 3:6.
porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filho de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, Mamon, em outras traduções. Vocês estão entendendo, querido? Então é o Senhor dos Exércitos, e Ele está falando assim: me provai se eu não vou abrir as janelas do céu, e vou te abençoar com bênçãos sem medidas, e por causa de você, eu vou repreender o devorador que está atrapalhando a sua vida a deslanchar. É mais ou menos isso que Deus está falando. Para que não vos consuma. Olha por que ele vai repreender o devorador. Versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não seja estéril. Sabe, querido, talvez a tua vide está estéril. É porque o Senhor não repreendeu o devorador. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós serei terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, nós estamos cheios de testemunho, que eu podia ficar uma aula inteira aqui, dando testemunho, de dízimos e ofertas, coisas maravilhosas que Deus fez. Sabe, cada bênção que Deus trouxe, a construção dessa igreja é um milagre, querido. Sabe como é que foi a primeira semente que brotou o coração de se construir uma igreja nesse lugar? Primeiro foi a doação de metade de um terreno desse, que você deve fazer ideia quanto custa. Depois, o presbítero Adilson, ele ganhou um bitrem de comissão, e ele doou esse bitrem, porque existia necessidade, a vontade do nosso coração de ter um templo. Então, você também tem noção quanto que custa um bitrem. Foi o pontapé inicial para que tudo isso aqui começasse a ser construído. E eu estou dando só um exemplo, um nome, mas eu poderia citar dezenas de nomes, de pessoas com muita condição e com muito pouca condição, que todo mundo se uniu e agarrou isso aqui e fez isso aqui nascer. A gente nem, até hoje a gente não consegue acreditar ter um prédio desse num lugar desse. Sabe? Pessoas que se desprenderam de recursos altos para ofertar na casa de Deus com generosidade. E assim, Deus supriu de uma forma que, como eu disse, eu precisaria de ficar uma hora aqui contando testemunho de tantas coisas maravilhosas que Deus fez na vida de tantas pessoas. Eu não vou ler porque já está acabando o tempo. Eu quero deixar 5 minutinhos para a gente tirar dúvida. Mas Deus disse para Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Oferta é diferente de dízimo. Oferta é aquilo que é teu, não é dízimo. Dízimo é do Senhor. Oferta é o que você dá, que é teu, que você entrega. Deus disse para Moisés para falar para os filhos de Israel: tragam ofertas de todo homem cujo coração for voluntário para isso. Dele recebereis minha oferta, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Foi a partir desse texto que a gente entendeu que a gente devia fazer esse templo. E tudo deu certo e foi maravilhoso. E eu me sinto um privilegiadaço, porque eu participei disso. E dentro da minha condição, eu ajudei naquilo que dava, e muitos outros ajudaram, e foi maravilhoso. Vou terminar com alguns versículos. Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente,
e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Lucas 6,38: deem e será dado a vocês, boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Provérbios 3,9: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris de vinho transbordarão. E por último, eu fecho com aquele das minhas aulas de finanças, que é o princípio fundamental de finanças. Busquem em primeiro lugar ao reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O problema é que o dinheiro está na frente de Deus, no coração da maioria das pessoas, e a gente busca todas as outras coisas para depois Deus. A gente inverte. Eu vou repetir: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas geralmente o homem busca todas as outras coisas primeiro e depois o reino de Deus. O dia que você deixar essa lógica inverter na sua vida, talvez Deus te sopre de uma forma diferente. Amém? Sabe, querido, que Deus te abençoe demais, que Deus te prospere, que Deus te dê saúde, mas que você entenda que Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Nosso tesouro tem que ser Cristo. Amém? Alguém discorda de algo que eu disse? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Fale agora ou cale-se para sempre. Ou eu expliquei bem demais, ou está todo mundo com vergonha. Bezerro está valendo mais, né? Por 3 mil avisa que você compra. É. Ninguém, gente. Ela está perguntando sobre primícias. Primícias é um outro termo, queridos, que hoje é mais difícil de calcular. Primícia significa os primeiros. Então, na época de Moisés, não existia uma moeda corrente. Então, a moeda eram grãos, eram plantações, cada um plantava uma coisa. Então, a primícia era a primeira colheita. Então, aquela colheita daquele primeiro dia, eles entregavam ao Senhor, além do dízimo. Na verdade, a primícia, ela não era entregue na casa do Senhor, ela era entregue para o sacerdote. Então, existe um hábito muito saudável e que eu recomendo, que na verdade é um hábito, não é uma ordenança. Muitas pessoas pegam uma primícia do coração e entregam para o sacerdote, o pastor da igreja. Então, é muito comum em muitas igrejas do Brasil, as pessoas entregarem o dízimo. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes, fico feliz demais em fazer. O dízimo vem para a casa do tesouro, serve para mantimento da casa de Deus. A primícia, ela ia para o pastor, para o sacerdote. Então, muita gente faz a primícia como sendo o primeiro dia do mês, porque hoje, como a gente geralmente recebe em 30 dias, então o primeiro dia do mês equivale a quanto da renda? Então eu mesmo já calculei assim muitas vezes. Quanto que eu ganhei nesse mês? Eu divido o mês por 30, então uma parte das 30 eu abençoo a vida de um pastor que está alimentando a minha vida espiritual. Então é um hábito saudável, era uma recomendação bíblica. Hoje a gente não planta mais, então não tem primícia da colheita,
mas você pode, conforme o seu coração, transformar a primícia em recurso financeiro. Existe bastante gente que faz isso, eu acho louvável, né? É um ato de generosidade, de honra, de fidelidade, e mostra, enfim, para Deus que você dá valor. Entendido? Amém. O que mais, povo? Fica de pé então, vamos orar, abençoar e ir para casa. Amém. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, né? Eu não ia falar nada não, mas ele me chamou para orar, agora eu vou falar. O pastor não aguenta. Encontra o microfone e fala. Eu vejo a fidelidade de Deus, né? Em todas as coisas, em tudo isso que o Lucas ensinou hoje. E é como a gente fala, né? Vocês podem ver que no culto, a gente termina o louvor e a gente fala, ó, você está livre para entregar seu dízimo e sua oferta. A gente não vai ficar todo o culto falando, às vezes, ensinando, pregando, falando, como se a gente estivesse coagindo a igreja a entregar. Porque nós temos esse entendimento que a pessoa tem que dar realmente com alegria, tem que ser algo do coração. Então, de tempos em tempos, a gente ensina ou na escola bíblica ou no curso de batismo, e Deus vai tocando aqueles que tem que tocar. E a gente nunca fala muito isso, porque às vezes quando a gente testemunha da nossa casa, parece que a gente está... a gente até se preocupa. Vou falar uma coisa aqui, porque a gente tem medo de perder nosso galardão. Você acredita nisso? Quando Deus faz algo por nós e a gente fica falando muito, a gente está perdendo uma bênção que está lá no céu para nós. Então, às vezes, você não vê muito a gente fazendo isso. Mas, para a glória de Deus, isso que eu vou falar para vocês, a gente tem sido muito abençoado, né? E a gente fala isso porque é na nossa vida, às vezes, física, material, espiritual, tudo que a gente coloca as nossas mãos. Eu estou falando isso para a glória de Deus. Não é para nos envaidecer, porque nós não somos nada. Gente, eu tive um câncer e quase morri. Eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, total convicção de que a gente não é nada. Eu tenho total convicção de que eu não sou nada sem Deus, porque eu passei muito perto da morte. Então, é uma convicção muito plena que eu particularmente tenho. E eu vou dar um testemunho muito simples, porque eu não quero ficar falando de dinheiro aqui. Maria estava comigo. E a gente estava indo para o Ictus no dia da adoração lá, e eu falei, vamos passar e tomar um sorvete, né, Maria? Passei ali na sorveteria junto com a Isabela, não tinha ninguém na sorveteria, nós entramos, nos servimos. De repente, lotou a sorveteria, daí eu falei, Maria, carrega a unção da prosperidade. Ela olhou e falou, nossa, é mesmo. Eu estou falando isso dando risada, queridos. Mas isso é um exemplo. Quantas coisas, graças a Deus, tudo que a gente tem colocado à mão, Deus vai abrindo as portas, né? E quando o pastor Lucas falou assim, não é porque a gente entrega o dízimo na igreja que a gente entende que a gente não precisa fazer outras coisas. Às vezes, não é cantar ou tocar ou lavar a cadeira, mas são muitas coisas que Deus vai abrindo portas e que a gente vai fazendo. Hoje você conhece, por exemplo, o Instituto Semear, que a gente tem começado a implantar e fazendo devagarzinho, no tempo de Deus, confiando nele. Nada com desespero, nada para ganhar tudo no outro dia, entendeu? Mas fazendo conforme Deus vai abrindo as portas. E eu quero te dar um testemunho. A gente chegou no final do ano, a gente ainda, né, a gente tem tido ali um recurso que tem vindo do Cicobi para manter essa obra, e até o final do ano não tinha ainda sido aprovado lá, tudo lá dentro, e a gente estava ali aguardando. E eu orei e falei, Deus, a obra é sua, que é aquilo que o pastor Lucas falou, um não levanta, Deus levanta outro. Eu falei, se é da vontade do Senhor que a gente continue fazendo, por quê? Por mais que seja de graça para a população, precisa do recurso para fazer. A gente não consegue fazer sem o recurso. É de graça para quem recebe. É igual o que a gente recebeu de Jesus. É de graça para a gente, amém? A salvação é de graça para a gente, mas custou tudo para ele. Para ele custou preço de sangue, a vida dele.
Então, o que a gente oferece hoje para a comunidade lá fora é de graça para a comunidade. Mas não é de graça para a gente precisa comprar, pagar e fazer. Eu falei, Senhor, a obra é sua, se é da sua vontade, o Senhor abre a porta que for. Se não for essa, que seja outra, ou, né, se não for mais da sua vontade, então o Senhor fecha. E ali nos 45 do segundo tempo, todas as aprovações aconteceram e a gente conseguiu a manutenção, pelo menos, dos projetos que já estão andando, que já vinham para esse ano, para a glória de Deus. Amém? Porque Ele vai fazendo. E isso é em todas as áreas, gente. Então, Deus é tremendo. E a Bíblia fala assim, fazei prova de mim, diz o Senhor. Então, é uma coisa sua, totalmente sua com Deus. Mas faça você sua prova com o Senhor. Não vai pelo que o pastor Lucas ensinou hoje. Ele te trouxe princípios bíblicos. Mas faça a prova com o Senhor. Você, com a sua família, com o Senhor. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos nessa manhã por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Pai, porque o Senhor já nos amou, o Senhor já cuidou de tudo para nós, o Senhor é quem levanta, o Senhor é quem faz, o Senhor é quem cuida da sua obra, o Senhor é quem cuida das nossas vidas, o Senhor é soberano, o Senhor está sobre todas as coisas, não existe nada, nem ninguém que possa impedir o seu agir, o seu cuidado, o seu poder, a sua ordem, o seu nome. Tudo vem do Senhor, tudo é para o Senhor e nós reconhecemos isso, Deus. Nós colocamos todas essas vidas das pessoas que estão aqui, as nossas casas, nossas famílias. Deus, colocamos, Pai, o ensino de hoje que foi feito. Que seja o Senhor, Deus, a estar sempre tocando os nossos corações. Abençoa o restante do dia, abençoa o culto da tarde, da noite. Nós tudo entregamos ao Senhor, Pai. Nos conduza em segurança para as nossas casas, nos traga de volta também mais tarde. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe. Vai na paz do Senhor.